se fosse de Deus, o seu casamento teria dado certo. Já ouviu essa frase? Se fosse de Deus, não teria havido separação. Se fosse de Deus, o marido não teria ido embora, não teria uma amante, não, a mulher não teria ido embora, simplesmente estava tudo perfeito. Queridos, o problema não é ser de Deus ou não ser de Deus. O problema é que até a arca, que simbolizava a presença de Deus, quando foi desrespeitado regras, ela simplesmente matou um homem. O problema não é aquilo ser de Deus ou não, o problema é aquilo que nós fazemos com as coisas divinas. O problema é como nós administramos aquilo que Deus nos dá. A arca simbolizava a presença de Deus e simbolizava, sim, como Davi entendia, a bênção do Senhor, a prosperidade divina sobre o local onde ela estava. E isso acontece lá na terra, na cidade, na casa de Obed-edom. Acontece lá. A família, a estrutura toda de Obed-edom é abençoada. Durante 3 meses que a arca está ali, 3 meses de muitas bênçãos, mas respeitando princípios, sabendo administrar aquilo que chega até a pessoa, sabendo cumprir com zelo as regras, as normas e ser obediente ao Senhor. Todavia, se não somos obedientes, querido, não importa aquilo que nos venha, quando der errado, nós dizemos, não é de Deus, não é bacana. Se é de Deus, dá tudo certo. Não, queridos, não é simplesmente assim. Se é de Deus, vai dar tudo certo. Se eu e você soubermos administrar aquilo que Deus nos dá. A palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8, 9 e 10, vai dizer assim: E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como eu trarei até mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre muitas vezes nós queremos a presença de Deus, queremos a face de Deus, só quando tudo vai bem, quando tudo é mil maravilhas, quando as coisas estão jubilando. Quando você pode simplesmente jubilar, se alegrar, dançar na presença de Deus. Mas se alguma coisa acontece de errado, se no percurso entre a busca por Deus e a conquista da presença de Deus, alguma coisa dá errado, às vezes nós fazemos tal qual Davi. Às vezes nós fazemos igual a ele. Davi, ele intenta, para você que não conhece a história, deixa eu te trazer o contexto desta história. A arca estava na casa de um rapaz chamado Aminadab e seus filhos. Ficou por muito tempo lá a arca, que simbolizava justamente a presença de Deus. Só que lá a arca não teve tanto sentido, a presença de Deus não teve o sentido que deveria ter. Então Davi se propõe no seu coração e coloca todos os seus intentos em prática. Vou fazer o quê? Vou trazer a presença de Deus, vou trazer a arca de Deus para minha casa, para o templo. Não, na verdade não era o templo, né? Na verdade era a cidade de Davi, um lugar. O templo ainda não havia sido construído, mas Davi queria a presença para perto, Davi queria a arca para perto dele. E então ele faz os seus intentos, está trazendo a arca. No meio do caminho acontece um incidente, né? Os bois que traziam a arca, né, através da carroça e tudo mais, eles titubeiam e por um momento parece que a arca vai cair. Então esse jovem Uzá, ele coloca a mão sobre a arca com uma intenção boníssima, só que sem autorização para isso. Sem autorização para tal. A intenção de Uzá é maravilhosa, mas ele não tem a autorização para tocar na arca. E quando ele toca na arca, querido, mesmo sendo com boa intenção, ele morre. Ele morre. Porque aquilo era um objeto santo, sagrado, e não eram todos que estavam autorizados a tocar naquilo. Deus tem regras, e as regras precisam ser cumpridas,
independente das situações. Ah, mas aí a gente precisa analisar o caso a caso. Não, não tem que analisar. Regras divinas, elas são para todos, em todos os momentos. E elas devem ser cumpridas à risca. Não tem que analisar o caso a caso. A intenção dele era boa, ok. Na nossa visão humana, humanística, a gente pouparia a vida de usar. Afinal de contas, a arca ia cair, muito provavelmente ia estragar, e então ele põe a mão para segurar a arca, para fazer uma boa ação, uma boa atitude. Só que, todavia, existem regras, e as regras divinas, elas não podem ser burladas. Não se pode dar um jeitinho. Não se pode. Ele não tinha autorização para tal, para tocar na arca, ainda que suas intenções eram boas. E aí ocorre que ele é fulminado na hora. Ele cai morto, perece ali mesmo. E aí Davi tem medo. Tem medo. E o temor nesse sentido aqui, querido, não é o temor de obediência, mas é o temor de medo mesmo. Davi sente medo em trazer a presença. Entenda o seguinte, a presença no primeiro momento, a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus, no primeiro momento é tido como algo muito bom. Vou trazer a Arca para o arraial, para o seio do povo de Deus, e isso vai fazer com que o povo de Deus seja cada vez mais abençoado, que o povo de Deus seja cada vez mais próspero, que tenha conquistas, que o reinado prospere e atinja níveis de excelência jamais vistos. Isso é impressionante quando Davi tem um intento. Mas no momento em que as coisas não saem como o esperado, no momento as coisas parecem estar agarrando um novo momento, uma nova situação, aí então ele teme, ele tem medo. Nossa, o que eu tô achando que é bênção pode ser maldição lá para mim. Então eu não vou mais levar. E a Bíblia é bem clara em dizer assim que ele não quis mais levar a arca para dentro do arraial. Mudam os planos de Davi neste momento. E ele diz, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a arca da aliança ali na casa de Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, e assim ele faz. Não é só um intento, não é só a vontade. Ele realmente deixa a arca ali na casa de Obed-Edom, o giteu. E a Bíblia vai dizer no versículo 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Veja, queridos, veja que a questão toda gira em torno de se querer do Senhor somente o que é bom, somente as benesses, somente os benefícios. A gente fala muito hoje de pastores, pregadores que vivem pregando isso, mas isso não é exclusividade deles. Ao longo da história cristã, ao longo da história bíblica, muitas pessoas, inclusive homens os quais nós admiramos, passaram por experiências de querer somente aquilo que Deus tem de bom para fazer por cada um de nós. Mas não entendemos, muitas vezes, o cumprimento, não entendemos a obediência, não entendemos que as leis de Deus não são para ser transgredidas, violadas ou dar um jeitinho para elas. Elas são simplesmente para serem cumpridas. As pessoas vão dizer que quando Jesus veio é o fim da lei e que não existe... Não, queridos, não. Mudou-se o reinado. Antes era um reinado diferente, agora é o reinado de Cristo. Antes imperava a lei severa, não a lei dos 10 mandamentos. Essa não foi abolida. O que foi abolida foi a lei mosaica. A lei mosaica, a lei do sacrifício, essa foi abolida. Porque o sacrifício perfeito é Jesus e ele fez uma vez por todas. Então você não precisa mais sacrificar animais. Essa lei sacrificial, essa foi abolida. No entanto, querido, existem outras leis as quais Deus nos imputou para que nós venhamos a cumprir. E a obediência não foi extinta. Não é porque Jesus veio, não é porque a graça nos atingiu que simplesmente deixamos de praticar a obediência. Não, muito pelo contrário. A graça, que é o favor imerecido, que é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, ela nos estimula, ela nos impulsiona, ela é uma alavanca para que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus, as regras de Deus, as normas de Deus, as leis divinas.
não para violarmos, não para querermos dar um jeitinho ou olhar o caso a caso. Não, 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 não. Precisamos entender que leis divinas foram feitas para serem cumpridas. Cumpridas, todas elas, sem exceção. Mas veja, querido, veja que o texto vai dizer que quando Davi vê que Obed-Edom está sendo abençoado por causa da arca, ele muda novamente de ideia. Ele muda novamente de ideia. Parece que o episódio da morte de Uzá já fica para trás no contexto. Parece que ele já nem se lembra mais do perigo que ocorreu ali com Uzá. E parece que o medo que ele teve, ele deixa para trás. Porque ele olha novamente para o estado de bênção, para o estado de maravilhas que a arca, que simbolizava a presença do Senhor, poderia lhe oferecer a todo o seu reinado, ao arraial. Queridos, a gente precisa, de uma vez por toda, entender, sim, que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é benignidade, que as suas misericórdias duram para sempre, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas a gente precisa entender também que Deus é um Deus justo. A Bíblia vai dizer que justiça e juízo são a base do seu trono. Deus está assentado sobre a justiça e sobre o juízo. Ele domina sobre isso. E Ele chama a todos nós para entendermos que para se ter as bênçãos de Deus é preciso obedecer. Para que se ter aquilo que Deus tem para nos dar é preciso obediência. Obedecer é regra fundamental para se conquistar qualquer coisa de Deus. Não é só olhar para as bênçãos e viver no oba-oba. É olhar para as bênçãos de Deus e saber que as bênçãos de Deus são conquistadas mediante obediência.